Então, boa noite. Vamos iniciar a reunião com os terceiros anos e eu passo a palavra ao Lafayette e ao Sebastião Portela. Boa noite a todos e a todas, né? Sejam todos bem-vindos, né? Essa nova forma aí de reuniões online, né? Então, viemos aqui falar um pouco para vocês, né, sobre essas aulas presenciais, né, sobre a semana, né, avaliativa multidisciplinares e alguns pontos que a gente, né, vai discutir sobre essa volta presencial com vocês, ok? Passa a palavra aí para o meu companheiro Sebastião. Boa noite a todos. A gente fica muito feliz com o compromisso dos pais, né, estar participando desse momento de formação dos estudantes, né, utilizando essas tecnologias, né, da cultura digital que muitos que são um pouquinho mais velhos não tá acostumado, né, com esse tipo de ferramentas, né. Então elas podem ajudar bastante a gente a participar desses momentos importantes. Então eu agradeço a participação de todos aí. E a minha fala, eu coloquei aqui no chat aqui da reunião, pessoal, um linkzinho, tá, do formulário do comitê local, né, que eu vou explicar para vocês o que é esse comitê mais adiante, que tem um ponto de pauta, vai ser bem rápido. E quem quiser, já adiantando aqui para responder, tá, o link está aqui, acabei de colocar, né, então fica à vontade aí. Aí sejam bem-vindos. Passo a palavra para vocês, ô Francisca. Boa noite. Eu vou passar a palavra agora para o nosso coordenador pedagógico local, professor Getúlio, né? Ele é o nosso professor de filosofia e esse ano o Getúlio está na coordenação pedagógica. Ele vai explicar para vocês o item 2 da nossa pauta, tá? Boa noite, Getúlio. Boa noite, Francisca. Boa noite, Lafa. Boa noite, Tião. Boa noite a todos, pais, mães, responsáveis, alunos, alguns sempre têm. Saudade de vocês, viu? Gente, eu vou tentar ser bastante breve aqui, partindo do princípio que eu tenho reafirmado, e é uma coisa muito importante da gente compreender, de que esse processo que nós estamos conduzindo remotamente, a escola remota, esse processo pedagógico remoto, ele não é igual, ele não pretende ser igual ao processo presencial. Ou seja, ele é um processo completamente novo, nós estamos construindo ele, nós iniciamos a construção dele, levando em consideração tanto as necessidades de aprendizagem dos alunos, quanto, evidentemente, as capacidades que nós temos a oferecer. Então, é nessa conjunção aí que nós iniciamos essa construção, porém, o que é relevante neste momento atual é o engajamento dos nossos estudantes no processo. Ou seja, sem esse engajamento, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente planeja, tudo vai ser em vão. Portanto, nós necessitamos absolutamente que os nossos estudantes se engajem nesse processo online. Depois o Tião vai falar, o pessoal da direção vai falar sobre a questão do retorno ou não. Porém, é muito importante entender que enquanto nós estamos no processo online, nós devemos estar engajados nesse processo. É essa a nossa realidade hoje. São essas as regras que estão valendo até o momento em que a gente pisar o pé na escola. Nesse sentido, então, eu faço esse apelo a vocês, pais, responsáveis,
de que colaborem, de que sejam parceiros da escola na construção desse processo, porque, como eu disse, a gente iniciou a construção desse processo, é uma coisa completamente nova, ninguém estava preparado para isso. Enfrentamos imensas dificuldades que não valem a pena ser mencionadas, eu digo, da parte da escola, mas nós estamos tentando fazer o melhor possível, ou seja, dadas as circunstâncias, fazer o melhor trabalho possível, e nesse sentido eu faço um apelo a uma parceria com vocês, pais, mães, responsáveis, para que acompanhem as atividades dos seus filhos, o engajamento dos seus filhos nesse processo. Eu sei que aqui no terceiro ano, evidentemente, os alunos têm já uma certa idade e eles já têm uma certa autonomia intelectual, e é isso que nós esperamos deles, ou seja, nós recebemos eles lá no primeiro ano e nós esperamos que eles saiam do CEMI com alto grau de autonomia intelectual. Mas mesmo assim, eu peço que vocês nos ajudem a fazer esse acompanhamento, a identificar razões, causas de desânimo, de não compreender o processo, não estar muito afim do processo, para que a gente possa aperfeiçoar. O que nós temos no momento atual, e nas próximas semanas, pelo menos, é esse processo online, é esse processo nas plataformas, e, portanto, nós precisamos que os estudantes estejam engajados nas plataformas, nas duas plataformas, no Google Sala de Aula, no Moodle, nas disciplinas propedêuticas, nas disciplinas técnicas, em todos os processos pedagógicos da escola. Então, minha fala é esse apelo à cooperação, à parceria e ao entendimento de que esse processo só vai ter sucesso se ele for um processo conduzido e construído por toda a comunidade escolar. A gente sempre se coloca à disposição para dúvidas, para resolução de problemas. Qualquer que seja o problema, a gente sempre tenta resolver, mas partindo dessa ideia da parceria e de pensar nós todos como uma comunidade escolar, nós servidores da escola, pais, mães responsáveis, e, é claro, nossos queridos alunos, que são a parte principal. Nesse sentido, só tenho a dizer mais duas coisas. Uma é que, apesar de o principal é ter este vínculo de parceria com vocês, nós da escola começaremos um processo, começaremos não, daremos andamento a um processo de acompanhamento e busca ativa dos estudantes, que é nossa obrigação intelectual, moral e legal. Portanto, nós estamos fazendo uma verificação junto aos professores de quais estudantes não estão engajados no processo, não estão frequentando as plataformas, não estão entregando as atividades, para poder justamente descobrir quais as causas desses problemas e tentar solucionar esse problema. Esse trabalho já começou a ser feito desde o início do processo, pela direção, supervisão e orientação, no sentido de resolver problemas técnicos, problemas de falta de internet, problemas de falta de equipamento. Aí o Sebastião, a Francisca e o Lafayette podem falar mais sobre isso, porque foram eles que fizeram. Mas nós estamos agora querendo dar um passo à frente, que é buscar os estudantes que, mesmo não tendo problemas técnicos ou de equipamento, por alguma razão, estão desanimados, enfim, não estão engajados dentro do processo que nós estamos construindo e, evidentemente, ao identificar, nós vamos atrás e tentar descobrir e sanar essas causas, mas o fundamental é partir dessa parceria com vocês. Finalmente, última questão, em especial para os alunos do terceiro ano,
que fazem as oficinas do MTI é extremamente relevante, aqui eu falo em nome do meu companheiro, coordenador do MTI, o professor Natan, que não pôde comparecer hoje, é extremamente relevante que os alunos que estão inscritos em oficinas do MTI, eles frequentem as oficinas na sala virtual. É um programa de Estado, é um programa do governo, é um programa relevante, é um programa estruturante da escola. Nós precisamos manter esse programa na escola, nós precisamos, não apenas porque ele é importante, sendo importante para a escola, é importante para os estudantes. A escola é feita para o estudante, mas ele é importante estruturalmente para a escola e é importante em termos de aprendizado porque é uma das vertentes da autonomia intelectual, da escolha, da possibilidade de escolha que é dada aos estudantes, e isso é muito importante no pensamento pedagógico do CEMI. Então, eu faço esse apelo em nome do professor Natan, para que os alunos que estejam inscritos em oficinas do MTI frequentem as oficinas, façam as atividades, como qualquer outro componente curricular. Finalmente, também, um recado do professor Natan, de que, juntamente ao questionário que o Sebastião vai mencionar logo depois, também algumas questões vão ser feitas em relação ao MTI e a relação que os alunos têm com o MTI, com as oficinas do MTI, neste momento atual. Isso aí é mais um recado para os alunos que eles vão receber, para poder justamente o nosso coordenador ele entender o que está acontecendo, porque os alunos às vezes não estão frequentando as oficinas e a gente tentar conduzir isso da melhor forma possível. Finalizo. Inclusive só ressaltando, né, Getúlio, que no terceiro ano tem a oficina de redação, que é obrigatória para todos, né? De redação. Essa oficina de redação, ela está dentro da sala de aula das turmas deles e é obrigatória, tá? Justamente. Existe uma parte do MTI que ela é obrigatória e vinculativa, né? São as partes de português e matemática. Mas, no caso do terceiro ano, a parte flexível, os alunos escolheram fazer ou não. Eu não sei muito como é que é o caso do terceiro ano, porque como o terceiro ano geralmente não fica na escola à tarde, se há muitos estudantes nessas oficinas da hora do almoço da parte flexível. Mas, de todo modo, se o seu filho está em uma dessas oficinas, é muito importante que ele frequente essa oficina. É um processo pedagógico importante da escola. Ou seja, todos esses processos da escola, e aqui está meu amigo Lafayette, que não me deixa mentir sozinho, todos esses processos foram trazidos à escola, é brincadeira, gente. O LAFA fez um grande esforço para trazer, porque são processos extremamente relevantes do ponto de vista pedagógico. O MTI contribuiu muito pedagogicamente para a escola. E a gente não pode perder isso, a gente não pode deixar que isso simplesmente se acabe por um momento que é um momento de dificuldade, é um momento terrível, mas é um momento que também vai passar. Então, eu faço esse apelo de que os alunos estejam engajados e respondam ao questionário que vai ser proposto sobre as oficinas do MTI com sinceridade, para que a partir dos dados o professor Natan possa tomar as decisões junto à direção mais corretas. Getúlio, e uma das oficinas do MTI que os alunos não sabem, né, não é oficina, mas que eles são obrigados a fazer é português e matemática, né? Então, devido ao MTI, o CEMI, né, tem 6 aulas de matemática e 6 aulas de português. Os outros ensinos médios de outras escolas só tem 4 aulas de português e 3 de matemática. Então, esse ganho dessas 3 aulas de matemática,
nós já estamos com MTI pelo 4º ano. Então, dá para notar na nota do Enem, né, que foi disponibilizado do ano passado, porque a nossa nota do Enem em matemática não passava de 500, era 400 e pouco, e chegou a 600, né? Então, isso mostra o ganho que teve, né, o português e a matemática através do MTI. E as oficinas, né, com conhecimento, né, a mais para os alunos. Com certeza, Lafa. Assim, foi um programa, eu dizia, e você confirma, ou seja, que trouxe um ganho pedagógico imenso. Então, a gente não pode perder esse programa. Ou seja, o CEMIL é feito dessas coisas, é feito desses programas que as gestões foram trazendo, que foi proposto e foi estruturando. Então, a gente não pode, assim, é o que eu digo, assim, é um momento de dificuldade que ele vai passar. A gente não pode deixar a peteca cair, digamos assim, não é? Então, vamos em frente, vamos levar os nossos processos pedagógicos em frente e, para enfatizar aqui, fazer o melhor possível, dadas as circunstâncias. É isso que eu acho que a gente deve fazer, que é o nosso dever agora, como servidores. Eu acho que também deve ser um incentivo para os alunos fazer o melhor possível, dadas as circunstâncias. Vai ter perda pedagógica? Vai, mas assim, a gente deve fazer e tentar pensar em fazer sempre o melhor. Getúlio, a Marília quer falar sobre as oficinas? Pode, vai, Marília. Boa noite a todos. Getúlio falou super bem, o Lafa também, né? Sou a professora Marília, estou apoiando o trabalho do Natan esse ano. O ano passado eu estava na coordenação das oficinas, e nesse apoio do trabalho que eu estou fazendo com o Natan, hoje na coordenação com os professores, esse questionário que vai ser aplicado, como o Getúlio comentou, vai haver questões sobre o interesse dos alunos que desejam se inscrever e não estão inscritos. Então, o aluno, durante o questionário, que deseja se inscrever, ele tem que falar que tem esse desejo, né? E todas as informações que o aluno colocar no questionário relacionadas às oficinas vão ser levadas em consideração para a coordenação, e a escola vai tentar se adaptar às solicitações dos alunos, como sempre tem feito, né? É um momento de mudança para todo o ensino, para as oficinas não poderiam ser diferentes, mas no caso de algumas oficinas, a gente tem um trabalho riquíssimo, onde os professores estão utilizando o material de simulação, simulados, né? Utilizados, o professor Edson mesmo, de física, na oficina dele, ele usa o material simulado utilizado em faculdades do exterior, né? Então, também a gente teve que se reinventar nas oficinas, a gente está se reinventando. A professora Val está usando lives, né? A interação com os alunos permanece. Os professores estão mudando totalmente a sua estratégia e estão trazendo materiais pedagógicos para as oficinas riquíssimos, para que a gente não perca essa interação. Então, além de complementar a carga horária do aluno, o aluno que faz a oficina vai ter uma formação bem além daquele que não faz. Tá bom? Obrigada. Marília, os alunos que não estão inscritos em oficinas podem se inscrever ainda? Pergunta da Tati Barros. Sim, vai ser sondado pelo questionário. A gente vai aplicar o questionário que você falou, Getúlio. E nesse questionário tem a perguntinha. O aluno que responder sim no questionário vai poder se matricular. Aí outra coisa de inovação para o CEMI, né? Talvez semana que vem ou na outra segunda, né? Vai ter uma oficina de Pilates para os pais, ok? Pergunta da Deise Ribeiro. Gostaria de saber, em relação à oficina de Libras avançado, como era necessária a presença de um professor surdo que não tinha. Eu queria saber se talvez no próximo caso, entendo que no próximo semestre, talvez, esse professor... Eu entendo, se seria possível conseguir esse professor para o próximo semestre. A professora Jane já tinha articulado algo nesse sentido e já estava até conversando com o Lafayette, professor Lafayette, né, com o LAFEI, para ver a solicitação de um professor surdo, para que os alunos da oficina pudessem ter a continuidade e a conclusão do curso.
né? Com a questão da pandemia, esse procedimento acabou sendo interrompido até pela dificuldade do professor com deficiência auditiva estar interagindo com esses alunos, né? Mas com certeza é um dos objetivos da oficina de Libras, sim. As pessoas que estavam no nível avançado não fiquem desanimadas, porque assim que retornar a professora Jane e eu também tenho me empenhado, e o Lafayette mais ainda, a gente vai atrás desse profissional, com certeza. Não fiquem desanimados. Aí Michela, mesmo que, já que respondo a sua pergunta, viu? é, aí mesmo que não faça nesse ano, né? Então a gente tem agora os novos caminhos lá no CEMI, né? Que é uma parceria da Secretaria de Educação, que era o antigo Pronatec. Então essas oficinas vai futuramente poder ser feita à noite e está tendo até oficina online também de Libras através desses novos caminhos, ok? Ok. Respondendo a pergunta da Michela Monteiro, que não é sobre as oficinas, seguinte, a ferramenta do Google Meet, a aula online e síncrona, né, ao vivo, o aluno tete a tete com o professor, ela não é obrigatória. Ela não é obrigatória segundo as regulamentações da Secretaria de Educação. Então, o professor ele tem certa autonomia pedagógica para construir suas aulas lá na plataforma, se ele prefere gravar a aula, se ele prefere colocar atividade. Nós, no geral, na escola, a maior parte dos professores estão atendendo através da ferramenta Meet. Então, atendem plantões de dúvida e alguns dão aula online, com projeção de slide, mas ela não é em absoluto, legalmente falando, obrigatória. Obrigatório é a utilização da plataforma. Enviar apenas o conteúdo para não ler é uma maneira, Michela, assim, é uma questão de autonomia e de pensamento pedagógico do professor que a gente também, nós temos um limite até onde nós podemos ir é, é, se o professor acredita que o processo pedagógico está sendo bem conduzido, ele lançando o conteúdo e abrindo um plantão só para tirar dúvidas, é uma questão do pensamento pedagógico do professor. Agora, se os alunos não estão satisfeitos com isso, o primeiro canal para eles manifestarem isso é uma conversa direta com os professores. O corpo docente do CEMI sempre foi extremamente aberto, o CEMI sempre foi um lugar de diálogo e não há razão para ser diferente durante esse processo. Ou seja, se o aluno não está satisfeito, acha que isso aí ele não consegue aprender dessa maneira, a primeira coisa que ele deve fazer é conversar com o seu professor, ok? Aí, eu acredito que boa parte dessas questões e desses ajustes aí, isso é possível resolver com o próprio professor. Se for algum caso assim muito estranho, que o professor não explica de maneira nenhuma e que realmente o aluno acredita que ele não está tendo aprendizado nenhum, existem os canais que eles podem acionar, que é através das comissões, né? A Francisca, a Hélia, a orientação. Mas a primeira coisa é um diálogo com o professor, através das próprias plataformas. Comenta lá na atividade, comenta no material, manifesta a vontade de ter uma aula ao vivo. Isso são coisas muito complicadas, porque nem todos os professores, eles, digamos assim, têm a mesma afinidade com os instrumentos, as ferramentas, entende? Então, assim, eu recomendo conversar primeiro com o professor, depois ver se é uma questão mais geral dos estudantes. Se for uma questão mais geral, a gente pode até conversar com os professores.
Sobre o estágio, Getúlio, Pode falar. sobre o estágio, eu e a professora Zilma vamos conversar com a professora Lorena, né, que é a professora de estágio, para ela estar fazendo uma reunião com os alunos, né, e aí a gente vai estar conversando, e acho que semana que vem não, que a semana é avaliativa, né, então, mas na outra a gente vai sentar com os alunos aí do terceiro ano para ver essas questões aí do estágio, ok? Lafa, se você quiser, eu posso falar para os pais, né, que o questionário eu já respondi no chat, mas eu posso falar de uma maneira mais geral. Então pode falar, Zilma, era até bom. Para os pais, assim, a gente também ficou preocupada, chegou o mês de agosto era o prazo final, no ano normal, para enviar os meninos para estágio, né, eu teria até mais ou menos o prazo do dia 15 de agosto, para que eles pudessem cumprir as 200 horas. Obviamente, as 200 horas, elas não serão cumpridas, porque nós não temos como fazer isso de forma indireta dentro do processo que nós estamos. Então, eu e a professora Lorena, nós começamos a conversar essa semana para reajustar como que a gente poderia adequar esse estágio de forma que a gente pudesse oferecer. Bom, o estágio é uma parte prática, gente. Prática, à distância, é meio complicado. Mas sempre há algo que a gente possa fazer para incluir, né, o currículo, para orientar os meninos nessa área profissional. Então, assim que a gente sentar, alinhar um processo de trabalho, a gente vai fazer uma reunião com os alunos e vocês serão avisados. Então, assim, calma, tá? Eu peço um pouquinho de paciência. Sei que toda reunião os pais perguntam sobre o estágio, é uma dúvida iminente, causa ansiedade pela questão do estágio, mas nós vamos ajustar o estágio para o terceiro ano esse ano. E para o segundo ano, talvez a gente pense também em algumas propostas aí, porque eles precisam, né, do estágio no próximo ano. Então, a gente vai ter que pensar todos esses fatores. Não é muito fácil de achar uma saída, mas nós estamos empenhados em fazer isso. Então, eu gostaria de um pouquinho de paciência e compreensão de vocês, que a gente deve ter uma resposta aí até, eu acredito que, como o Lafayette falou, na semana que vem não, porque é a semana de provas, mas nas próximas semanas aí, nessas próximas 2 semanas, tá bom? Obrigada. Obrigada, Zilma. Agora nós vamos falar sobre as atividades avaliativas, tá? Eu volto a palavra para o Getúlio. Obrigado, Francisca. Gente, eu vou ser bastante breve aqui. Na semana que vem, entre os dias 10 e 14, nós teremos uma semana especial de atividades avaliativas multidisciplinares por área de conhecimento. Não é uma semana de prova, se caso algum aluno estiver na reunião ouvindo. Não é uma semana de prova. É uma semana de atividades avaliativas. Como eu disse no início, o processo remoto, ele é um processo novo, é um processo diferente do processo presencial. Não tem nem sentido a gente fazer semana de provas ou pensar na prova no seu sentido clássico e tradicional. Mas pensamos as áreas, os professores nas áreas pensaram e construíram a ideia de fazer uma atividade conjunta, uma atividade por área, que vai ser aplicada na semana que vem. Essa atividade, ela atende a vários propósitos. O primeiro e fundamental é o de fomentar um pouco mais o engajamento dos alunos no processo online. Ela tem, portanto, um caráter formativo, ou seja, queremos e esperamos que os alunos aprendam ao fazer essa atividade, e não apenas o caráter de testagem, de medição. Ela também tem um caráter diagnóstico, tanto sobre a aprendizagem do aluno, de onde decorre a famosa nota, né, com a qual muitos são preocupados. Eu espero
que meus queridos ex-alunos do terceiro ano não, já tenham se livrado desta obsessão. Mas, enfim, ela vai fazer esse diagnóstico da aprendizagem dos alunos nesse processo online e o diagnóstico do próprio processo, ou seja, o quanto nós estamos tendo sucesso na implementação desse processo, o quanto de ganho de aprendizagem nós conseguimos nesse processo. Portanto, é algo muito importante. Nós necessitamos de uma grande atenção, uma grande seriedade dos estudantes ao realizarem essas atividades da semana que vem, dos dias 10 ao dia 14. E, portanto, nós, na semana que vem, não teremos nenhuma outra atividade para os alunos, senão essas atividades conjuntas. Essas serão as únicas atividades da semana. As aulas, todo o cronograma está suspenso na semana que vem, entre o dia 10 e o dia 14. Não haverá aula ou plantão de dúvida. Claro, o aluno pode consultar seu professor pelos canais que já desenvolveram, mas não haverá atividades, digamos assim, dos professores nas plataformas, justamente para deixar os alunos focados nessas atividades avaliativas que são muito importantes, não só para a gente fechar o primeiro bimestre, mas para a gente ter uma ideia de todo o processo. Portanto, na prática, na semana que vem, a cada dia, os alunos farão uma atividade por área de conhecimento. Na segunda-feira, eles farão a atividade de técnicas 1. Na terça-feira, a atividade de exatas. Na quarta-feira, a atividade de técnicas 2. Na quinta-feira, a atividade de códigos e linguagens. Na sexta-feira, a atividade de humanas. A atividade vai ser disponibilizada em cada dia, exatamente às 8 horas da manhã. E a partir do momento em que ela é disponibilizada, a partir das 8 horas da manhã de cada dia, até às 7h59 do dia seguinte, eles poderão realizar essa atividade. Ou seja, eles vão ter 24 horas para responder a essas atividades. A atividade vai ficar aberta durante 24 horas, onde vocês percebem que não se trata, excessivamente falando, de uma prova, mas, de fato, de uma atividade avaliativa, não é? Então, a coordenação vai disparar essa atividade às 8 horas da manhã. O aluno vai poder, o estudante vai poder abrir a sua atividade, olhar a sua atividade, enfim, analisar, fazer isso com calma. Ele vai ter um dia inteiro para fazer essa atividade, responder mais uma vez. Só existe uma coisa que ele não pode fazer, que é o seguinte: a atividade ela está sendo feita no mecanismo do Google Formulários. Portanto, se o estudante ele abre a atividade, ele sai, não tem problema nenhum. Se ele abre a atividade, faz a atividade e clica no botão enviar, acabou. O Google Formulário ele só aceita um envio para cada e-mail. E como eles só podem fazer no e-mail institucional, portanto, eles só podem enviar uma vez. Então, só para deixar claro a natureza da coisa. Então, todas as atividades, antes que me perguntem, inclusive da área técnica, vão ser disponibilizadas nas salas de aula regulares do Google Sala de Aula. Então, a coordenação vai colocar o link para o formulário no Google Sala de Aula. Portanto, embora as disciplinas técnicas, as aulas ocorram na plataforma Moodle, nesse momento, isso foi um acordo aqui entre a coordenação do propedêutico e a coordenação da educação profissional e técnica. Neste momento, a gente achou mais viável disparar, lançar os links todos no Google Sala de Aula.
ok? Acredito que eu disse tudo. Se eu omiti alguma coisa, Francisca, me ajude. Deixou muito claro, Getúlio. Muito obrigada. E agora, no item 4 da nossa pauta, eu coloquei aí falar sobre horário e atividades, e inclusive está aí meu nome. Na verdade, gente, é só para esclarecer novamente para vocês que as atividades, os horários que a gente disponibiliza toda semana, inclusive a gente toda semana, no grupo das comissões de representantes, no grupo eu antes mandava também no grupo de pais, eu vou continuar enviando, a gente publica também no site do CEMI os horários da semana, né? Toda sexta a gente publica o horário da semana seguinte. E esse horário é só para esclarecer de atividades, ele nem anda perto de ser igual ao horário dos estudantes e das estudantes do CEMI quando era presencial. Mas isso é atendendo às orientações de uma educação mediada por tecnologias, né? Pensando nas diversas variáveis que envolvem esse processo, né? Como, por exemplo, os estudantes que dividem o computador, que dividem o celular com o irmão, né? Às vezes em casa tem mais de um irmão usando o notebook, usando o celular, a internet, e a internet oscila muito, a gente é consciente disso, nós professoras também passamos por essas dificuldades, com a internet que cai, a internet que oscila, né? Então, pensando em tudo isso, a gente elaborou um horário que atendesse a todas essas variáveis, né? E, inclusive, a gente não pode cobrar dos estudantes a presença no Meet, a presença no horário, né, de tirar dúvida. Por quê? Porque ele pode ter problema com a internet, ele pode ter problema com o notebook, né? Foi o caso, outro dia, da Ana Cláudia Vietes, né? Ela tinha que enviar atividade de espanhol e o computador dela travou, deu problema, ela ligou para mim, ela mandou mensagem no WhatsApp, desesperada. Francisca, o que é que eu faço? Está no horário de entregar, está no dia de entregar, meu computador deu um problema. E aí a gente resolve, né? A gente entrei em contato com a professora de espanhol, que entendeu perfeitamente. Então, nós do CEMI, nós fazemos parte da rede pública. E a gente tem que ter a preocupação de não deixar nenhum estudante para trás, certo? Por isso que a gente, nesse processo, a gente tem que dar chance do estudante e da estudante depois assistir a gravação, no momento que a internet estiver melhor, no momento que ele puder usar o celular, o computador, e também que tenha tempo. É por isso que as atividades têm um tempo maior para entrega, tá certo? E todas as vezes que eles tiveram problema, elas, né, as estudantes ou os estudantes, eles entram em contato e a gente tenta resolver, entendeu? Então, são muitas as variáveis que nós enfrentamos e a gente não pode deixar nenhum estudante para trás. É por isso que não dá para a gente cobrar a presença online, entendeu? O que a gente tem são as plataformas, correto? Então, a plataforma Moodle para a área técnica e a plataforma Google Sala de Aula. Então, eles terão que acessar a plataforma e terão que enviar as atividades, correto? Então, olha só, o que a gente pede dos pais, das mães, é que, mesmo eles sendo já mais autônomos, mas que vocês dêem uma olhadinha, vai lá na plataforma, né?
e observem se realmente eles estão devolvendo as atividades, tá bom? É nessa perspectiva de que todos façam, correto? É essa, e agora eu passo a palavra para o Sebastião, né, o nosso vice-diretor, que vai falar sobre o comitê local. Ok, pessoal. Obrigado, Francisca. Então, vou explicar um pouco mais sobre esse comitê local. Na verdade, ele foi instituído pela portaria número 120, de 26 de maio, que instituía a criação de um comitê central, né, um comitê regional e um comitê local na escola. Então, esse comitê é comitê local para implementação e operacionalização do regresso dos estudantes às atividades educacionais não presenciais e presenciais. Então, na verdade, o comitê não trabalha exatamente para, o comitê vai fazer com que retorne às aulas, não. O que nós vamos é garantir que o direito ao aprendizado, na aprendizagem do aluno, seja garantido. Então, ou seja, vamos ouvir a comunidade, vamos ouvir os professores, vamos ouvir os alunos, para que a gente possa elaborar um plano de ação para que o aluno possa aprender, mesmo utilizando as tecnologias, né, que possa ter segurança caso tenha uma situação de retorno, né? E aí criamos um formulário para os vários segmentos e os pais responderam, né, desde ontem, né, os pais dos alunos dos primeiros anos, hoje dos segundos e dos terceiros anos, vocês responderam esse formulário e vou dar para vocês um feedback do que a gente tem de resposta até agora, né? Então, olha, 24,5% dos nossos estudantes apresentam algum risco de exposição à Covid. Vocês devem ter algum tipo de doença, né? E que pode complicar se ele pegar a Covid. Então, 24,5%. Né? 65,1% dos nossos estudantes convivem dentro da residência com alguém que tem algum risco de exposição ao Covid. Né? Então, a Covid. Né? Pode ser, então, um tio, pode ser lá os avós, né? E por aí vai. Então, 65,1%, né? E 26,9% dos alunos, né, tiveram alguma pessoa dentro da residência que ele convive, né, que apresentou o sintoma de Covid-19, da Covid-19. Bom, aí tem uma aba de sugestões para melhorias, né, que nós vamos colocar, apresentar aos professores amanhã, na reunião de professores, na coordenação, né, tem várias, eu já li aqui, tem várias coisas interessantes, que são sugestões pertinentes, tá? E aí, as duas últimas perguntas, né, que é exatamente sobre a questão do retorno presencial, então, 80,6%, né, dos pais, né, acham que não tem que ter o retorno presencial, né? E 76,1% não enviaria seus filhos caso as aulas retornassem presencialmente. Então, na verdade, assim, esses dados vão ajudar a gente a montar o nosso plano de ação, né? Então, o comitê ele é formado por um membro da direção, né, representante dos professores, dos alunos, da comunidade escolar, da orientação da escola, né? E segunda-feira vai ter uma reunião. A reunião acontece toda segunda-feira, de 16 às 17 horas, tá? E quem quiser participar, está aberto para poder dar sugestões e por aí vai, tá? E quiser mais informação, né, a gente pode mandar o link do encontro, tá? E aí, segunda-feira, nós estamos montando um plano de ação, né, que vai ser baseado nesses dados que os questionários estão apontando, tá? E aí a gente vai ter um direcionamento melhor nas nossas ações de retorno presencial ou não presencial. Ok? Muito obrigado, Francisco. É só isso que eu queria falar. Se alguém tiver mais algum comentário, eu posso responder aqui via chat. Tem muitos pais aqui dos terceiros anos que estão se colocando aí, né, com relação à volta no chat, né? E aí, o que a gente pode dizer é que a Secretaria de Educação ainda
não se posicionou, mas os professores já eram para começar a ser testados aqui nessa segunda-feira, dia 3 de agosto, mas a Secretaria de Educação, mais uma vez, adiou, né? Por quê? Porque realmente a gente sabe que a Michela, que trabalha na Secretaria de Saúde, está falando que os casos não param de chegar nos hospitais, né? Inclusive, minha filha, essa semana, foi até o posto de saúde tentar fazer um teste e não conseguiu, porque não tem teste, né? Então, a gente também, os professores, eles falaram que iriam testar, mas não tem, já adiaram essa testagem dos professores para a segunda quinzena de agosto, né? Então, e aí, o que a gente tem de concreto, gente, é que não dá para voltar sem ter um retorno seguro, não é? E outra coisa, os pais de estudantes que são do grupo de risco, a própria secretaria já divulgou as orientações pedagógicas, onde esses pais deverão se posicionar e optar e não enviar os filhos, eles não irão voltar presencialmente, correto? E se você tiver alguém em casa que é do grupo de risco, né? Os professores que são do grupo de risco também não voltarão, as professoras, correto? Então, a gente tem que se posicionar. Por isso, a gente pede que vocês respondam a nossa consulta, correto? Para que a gente tenha um dado real de qual é a posição dos pais, dos estudantes, das estudantes do CEMI, correto? E agora eu abro a fala para o professor Adriano. Se você quiser falar novamente, Adriano, a gente agradece. Oi, Francisca. Boa noite a todos. Eu só queria me colocar com relação a esse retorno, né? Porque, como a Francisca colocou, né, até o momento a secretaria não se posicionou com relação a esse retorno. Na verdade, o que está valendo já é o que foi falado, né? Que a gente volta agora no final de agosto, mesmo com todas essas observações que foram feitas, né, por muitos pais aí, né, com relação ao número de casos que não para de crescer, ou pelo menos não diminui, na verdade, né, e essa preocupação que a gente tem nesse momento, né, de estar retornando presencialmente, um ambiente onde a gente tem aglomeração, né, não tem como ser diferente. Quem conhece as salas de aula do CEMI, elas não têm aquelas janelas, né, para ter uma ventilação, então uma sala muito fechada, um ambiente muito fechado, então não tem como a gente fugir disso, né, e na minha opinião, enquanto biólogo, enquanto professor de biologia, parece que o governo colocou na cabeça que realmente não tem mais o que fazer, então ele quer soltar tudo e nos colocar como cobaias, né, desse processo que eles chamam de imunidade de rebanho, que, na verdade, se vocês pesquisarem alguma coisa a respeito, né, nunca ficou, na verdade, comprovado se essa coisa realmente existe. Se existe, se isso acontecer, a gente vai ter que ter um grande número de pessoas, né, que tenham tido a doença para que você tem esse negócio de imunidade de rebanho, que seria, na verdade, a maioria da população contrair a doença e já tem imunidade, e aí, de certa forma, ela protegeria, né, indiretamente as outras pessoas, porque você não teria mais como contrair, pelo menos teoricamente, né. Se vocês quiserem pesquisar depois um pouquinho, pesquisem aí como é que a população, como é que o mundo erradicou a varíola, que é uma doença que acometeu a sociedade humana durante mais de 200 anos. E só foi erradicada no final da década de 70, início da década de 80, por meio de vacinação. Então, eu fico pensando, uma doença como essa,
que acometeu a população humana durante mais de 200 anos, chegou a matar 400 mil pessoas por ano. E não houve essa tal imunidade de rebanho, né, ou seja, a população toda contraindo a doença, e isso nunca aconteceu, só foi erradicada por meio da vacinação. Eu fico imaginando uma doença como essa, né? Como é que vai adquirir essa imunidade de rebanho? Então, é muito preocupante, né, esse retorno presencial e esse pensamento de quem imagina que isso possa acontecer. Então, é só para me posicionar com relação a isso, totalmente contrário a esse momento agora desse retorno, justamente por tudo isso que já foi colocado e por isso que eu estou falando. Ok? Obrigado, Francisco. A gente que agradece, Adriano. Eu agora abro a fala, gente. Nós encerramos a pauta, correto? E aí eu deixo agora esse espaço para que algum pai, alguma mãe desejar falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, tá? Se ainda existe alguma dúvida, você pode abrir o microfone e falar, tá? Abriu? Olha, eu sou a mãe de uma aluna do terceiro ano. Eu gostaria de saber se a gente tem a opção de mandar ou não mandar a aluna para a escola, o pai. Me ouviram? Sim, Lenira. Lafayette? Estava esperando a moto passar aqui. Então, a gente ainda não temos, nós não temos essa opção ainda. Então, estamos esperando ainda a Secretaria de Educação se posicionar sobre isso, pois hoje saiu até uma matéria no jornal Metrópole, falando que se voltar no dia 31, e será obrigatório, entendeu? Mas nós, como gestão, como professores, nós somos contra isso, né? E aí estamos esperando esse posicionamento da Secretaria de Educação, porque hoje mesmo em reunião com os diretores e a coordenação regional de ensino do Gama, nós discutimos isso, aí a própria coordenadora entrou em contato com o secretário executivo, né? Ele disse que essa matéria era mentira, e aí nós pedimos, então, que ela voltasse a falar com ele e pedisse para ele, como Secretaria de Educação, a desmentir publicamente. Só que eles não fizeram isso, entendeu? Então, o que eles estão esperando? Estão esperando os pais se posicionarem, né, para depois falarem que é mentira ou não. Então, se a gente não tiver um posicionamento contra essa volta, né, então eles vão colocar mesmo, igual o professor Adriano falou, né, para a gente ser cobaia mesmo. Sim, pois é, porque aqui o pai da Lenira Vitória, ele tem pressão alta, ele não pode pegar essa doença, ele tem esse problema. E ela não está tendo nenhuma dificuldade de estudar pelas redes sociais, pela internet. Ela falou para mim que não está tendo nenhum problema, está entendendo toda a matéria. Nesse caso aí tem que, né, aí a gente tem que aguardar, porque se eles falarem que é obrigatório, aí a senhora só ia pegar um atestado e falar que ela não tem condição de voltar, igual os outros alunos que têm, né, que não podem, então só apresentar o atestado, com certeza ela vai continuar fazendo as atividades de casa, sem problema. Ok, muito obrigada. Era só isso. Vanira? Oi, boa noite. Eu sou aluna do terceiro ano e eu gostaria de perguntar sobre em qual plataforma a gente vai receber as avaliações da semana que vem. Porque, por exemplo, a gente só tem a matéria técnica de LTP3 e ela é passada pelo Moodle. E como vai ser interdisciplinar, ela vai ser passada pelo Moodle ou pelo Google Classroom?
Getúlio? Google Classroom. Todas as atividades avaliativas vão ser postadas na sala de aula do Google, ok? Assim. Muito obrigada. Nada. Alguém mais, gente? Vamos aí. Getúlio, Francisca, só um lembretinho, né? Se eu não me engano, a avaliação do terceiro ano, no caso de técnicas 1, ela é composta de LTP3, inglês e iniciação científica, correto? Só o Gui para saber, viu, Lid? Eu não vou saber, não. É isso mesmo, Lid. Ok, obrigada. E só para deixar claro, tá? Todas as atividades avaliativas, inclusive as da área técnica, né? Inglês, LTP3 e IC, serão todas na plataforma Google Sala de Aula. Tá bom? E sobre a questão de retorno, Regiane, os estudantes do grupo de risco não voltarão presencialmente, ok? E nós vamos também batalhar para que a gente também não volte, né? Eu estou falando como professora e como delegada sindical do CEMI, tá? A minha posição é que a gente continue fazendo tudo para que os nossos estudantes tenham êxito nas plataformas. Por isso é que a gente está aqui fazendo essa reunião com os pais. Nós fizemos ontem com os pais dos estudantes de primeiros anos, hoje mais às 19 com os dos segundos anos, e agora aqui com vocês de terceiros anos, para solicitar de vocês essa parceria, que vocês acompanhem. Eu sei que eles são adolescentes, precisam desse acompanhamento também, e que a gente tenha êxito, né? Eu sei que é difícil, é complicado, a educação à distância, às vezes, ela gera, assim, uns ruídos de comunicação, né? A gente está num momento de muita dificuldade, às vezes gera estresse, mas o que a escola está fazendo, gente, eu já liguei para vários estudantes que não estavam acessando, a gente continua fazendo os relatórios para ver. O Regimilton é o coordenador do EAD, ele consegue visualizar os relatórios de quem não está acessando. Terceiro ano só tinha um aluno, que não estava acessando o Moodle, mas agora, hoje, a gente telefonou, a partir de ontem, a Hélia está fazendo também esse papel de ligar para saber por que não estão acessando. Esse aluno acessou hoje, então a gente conseguiu, né, que do terceiro ano, 100% esteja acessando a plataforma. Os professores estão passando para a gente, os estudantes que não estão devolvendo as atividades no Google Sala de Aula, a gente vai entrar em contato, vai telefonar para esses estudantes, para os pais, tá? Para que acompanhem. E a gente quer que vocês façam, colaborem com a gente nesse sentido, para que a educação mediada por tecnologia, mesmo sendo difícil, mesmo a gente sabendo, como o Sebastião colocou na reunião dos segundos anos, claro que nós vamos ter perdas, sim, a gente não nega isso, não tem como negar, porque nós demoramos muito para que a secretaria, né, tomasse um posicionamento. A gente sabe de todas as dificuldades. Estágio a gente vai tentar ajustar para que todos os estudantes, de alguma forma, possam, né, cumprir as horas obrigatórias com alguma atividade. Eu sei que não é fácil, mas esse ano também ele vai se estender até 2021, né? Então, até lá a gente vai estar batalhando, gente, juntos. Pais, mães, estudantes, professores, né, a nós da coordenação,
o Getúlio aqui representando a coordenação e o Regimilton, o Guilherme, o professor Guilherme, que é coordenador da área técnica, a professora Zilma, que é coordenadora de estágio, né? Estamos aqui para nos... Eu sou a supervisora pedagógica, o Lafayette, o diretor, o Sebastião, vice-diretor, os professores estão aqui também, a Lidiane, o Adriano, se colocando à disposição de vocês para que qualquer coisa, qualquer problema, se vocês estiverem atravessando, né, a gente está tentando resolver, sabe? É uma tentativa. As avaliações de IC serão para todos os alunos? Não, Gabriel. Nós já deixamos isso claro, que IC só vai fazer as avaliações de IC ou as atividades de IC na plataforma do Google Sala de Aula, aqueles estudantes, na verdade, IC está no mudo, Guilherme? Responde aí essa pergunta. Não, IC começou no mudo, mas a Zilma preferiu ir para o Google Classroom. Ela já passou para Não, a Zilma não é. Não, eu sou o projeto de vida, calma. IC é a Geisa. Então, os estudantes que optaram em trabalhar IC no projeto, com o grupo, ele não vai fazer prova. Ele vai simplesmente trabalhar no grupo com o seu orientador, correto? Inclusive, eu sou orientadora e tem um grupo que está trabalhando comigo, que são, inclusive, estudantes do terceiro ano. Certo? E, uma coisa aí que a gente levou a pensar agora foi porque a prova é conjunta, né? Então, eu acho interessante que os alunos façam tudo, né? Inclusive a parte de iniciação científica, que faz parte do conjunto, até porque tem alguns alunos que não têm ainda não sabem o andamento do trabalho deles, né? Com relação a orientadores e tudo mais, eu tenho recebido alguns alunos me procurando para saber se eu posso ser orientador, então eu acredito que muitos alunos ainda estão perdidos, então é bom fazer essa avaliação para não ter problemas depois, caso o seu projeto não continuar. E olha só, gente, as atividades de dependência, elas estão sendo enviadas, tá? Os professores estão enviando as atividades. Se ainda não enviou ainda o web, tá? A gente vai verificar o que aconteceu, porque a do Thaleson é qual, Regiane? Fala para mim qual é a disciplina, por favor. Redes? Redes, Guilherme, você pode me dizer? Eu não entendi, não chegou o quê mesmo? Desculpa. A atividade de dependência do Thaleson, de redes, e a de web, né? Eu vou verificar com o professor, amanhã a gente tem reunião, eu vou verificar com ele. Porque a princípio todos estavam ok. Porque, inclusive, já faz tempo, né, que eu liguei para todos os pais e mães, né, falando que essas atividades chegariam via e-mail institucional, né, dos estudantes. E de todos os estudantes, inclusive eu já conversei até com os professores, né, eles já tinham me garantido que estava tudo certo, mas a gente vai verificar esse caso, tá, Regiane? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Michela, tudo bem com vocês? Eu queria só saber, a escola ainda está ministrando o primeiro bimestre? E após essas provas multidisciplinares... O primeiro bimestre, Michela, o primeiro bimestre encerra amanhã, pelo calendário que está publicado na Secretaria de Educação, o primeiro bimestre encerra amanhã.
Ah, tá ok, obrigada. Nada. Tá ok. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Teria como vocês tirarem uma dúvida minha, por favor? Boa noite, Giovana. Tudo bem, pode Então, até o começo desse ano, né, a gente não tinha técnicas 2 na carga horária do terceiro ano, né? E quando vocês mostraram aí quando seriam as provas, estava constando que o terceiro ano também teria técnicas 2. A gente vai ter prova de técnicas 2 porque a gente só tem a matéria de LTP3, né? Das técnicas, e ela geralmente fica na técnicas 1. Então, na quarta-feira, a gente vai ter o dia livre, né, de prova, ou não? Sim, é isso mesmo, Giovana. Terceiro ano só tem técnicas 1, tá bom? Que é inglês, LTP3 e no caso IC. Quarta-feira não tem nada, como de costume, antes, né, da pandemia, a gente fazia presencialmente, era estudo dirigido na quarta-feira com vocês, né? Ah, então tá bom, obrigada, gente. Nada, Giovana. Mais alguém, gente, gostaria de falar alguma coisa? Porque nós já falamos toda a nossa pauta, né? A gente só quer avisar que nós teremos mais uma distribuição de cestas verdes, está programada para o dia 18, né, Lafa? E aí, gente, dia 18 agora de agosto, nós teremos uma nova distribuição de cestas verdes, tá? Os pais, mães que desejarem ir até o CEMI pegar, tá? É só chegar lá, assinar e colocar o nome do seu filho ou da sua filha, tá bom? A gente distribui sempre de 10 a meio-dia, tá? Dia 18 de agosto. Mas eu mando lá no grupo de WhatsApp, eu vou mandar, eu vou ficar lembrando, tudo bem? E mais alguém tem alguma dúvida? Mais alguma observação, alguma sugestão a fazer? Bom, então eu agradeço a presença, tá? E reforçando que essa semana de atividades avaliativas, que vai ser segunda-feira que vem, né? Começa dia 10, vai até dia 14, tá? Ela é referente ao primeiro bimestre, tá bom? E a gente agradece a presença de todas e de todos vocês. Michela, você ainda quer falar? Eu quero também só agradecer, né? Hoje foi uma reunião boa de ser assistida, porque todo mundo respeitou o tempo de cada um, né? Que as próximas sejam também dessa maneira. Os pais comportaram, né? Porque as reuniões anteriores foram quase impossíveis de assistir, mas eu insisti em ficar, né? E essa foi excelente. Gostei muito da reunião, que todas sejam assim, né? Pena que tem poucos pais, né? Acho que para ter muito mais do que estão presentes hoje. E agradeço muito os professores, né, o empenho de cada um. A minha preocupação, Getúlio, quanto à questão das aulas, né, eu cobro muito da minha filha em estudar, em fazer as tarefas, acordar cedo para assistir aula, né, e assim, eu falo muito porque no início eu estava chegando matérias, né, de madrugada e tal, e aí até que isso agora normalizou. E assim, eu creio que seja uma adaptação de cada um, né? Não está sendo fácil para vocês, não está sendo fácil do outro lado também, né? Nem para os pais, nem para os alunos, né? Que os pais, além de trabalhar fora, hoje tem que também estar acompanhando mais ainda os filhos em casa, né? E fora as atividades, né? Adversas. Então, quero agradecer muito o empenho de cada um, né? E a reunião foi muito boa, tá? E que continue assim. Obrigada por tudo.
Nós é que agradecemos, Michela. Nossa, é muito gratificante, tá? A gente ouvir, a gente ler os agradecimentos no chat, porque realmente nós todos estamos passando por um momento muito complicado, é complicado para todas e todos, né? Mas vamos continuar aí juntos e a gente conta sempre com a parceria de vocês, tá bom? E a gente sempre se coloca aqui, tá? E manda beijo pro Eduardo, viu? Pro Eduardo Lau. A gente agradece mesmo a parceria de vocês. E, Michela, realmente deveria ter muito mais pais aqui, né? Uma vez que terceiros anos são 5 turmas, né? Infelizmente, né? Por isso que a gente fez as reuniões, né? Foi até a professora Lidiane, eu gosto de enfatizar isso, que a Lidiane, ela, desde a primeira reunião, que ela pedia que fosse assim, separadas por série, para que todos tenham a oportunidade, né? De falar, né? De ouvir melhor. E aí a gente atendeu a essa solicitação da professora Lidiane e ficou realmente muito mais produtiva, né? As nossas reuniões. Aí a gente esperava, sinceramente, que fosse um quórum muito maior, né? São 5 turmas de terceiros anos. Mas estão aqui os que conseguiram estar, né, gente? Porque cada um tem suas dificuldades, né? A gente sabe, a gente entende. E por isso que essa reunião está sendo gravada e nós vamos disponibilizar a gravação lá para que os pais que não tiveram oportunidade de estar aqui assistirem depois, tá bom? Boa noite. Obrigada aos professores e professoras do CMI que também ficaram aqui até agora. Obrigada à equipe gestora. Lafayette, Formiga e Sebastião Portela, muito obrigada, vocês são top. Obrigada à minha equipe de... Você também, Francisco, e nossos coordenadores são mais que tops. Gente, obrigado mesmo. Como disse a mãe, né, foi bem proveitosa as nossas reuniões, realmente foram muito boas. Valeu a pena estar aqui. Boa noite, Débora, muito obrigada. Boa noite, Val. Obrigada aos meus queridos coordenadores e minha querida coordenadora Zilma. A Edileuza não pôde estar hoje à noite, porque ela trabalha no 103 à noite, né? Como supervisora. Mas é uma grande parceira, sempre contribuindo. É uma honra trabalhar com vocês, tá, gente? Beijos, boa noite. Boa noite, boa noite. Até amanhã.